Olá, meu fera, que bom que você está aqui para a gente continuar nossa aula de radioatividade, falando nessa aula de séries ou famílias radioativas. Você sabe muito bem que o elemento radioativo ele vai emitir ou partícula, né, alfa, beta, ou energia. Isso tudo a fim de atingir a estabilidade. Só que não é apenas emitindo uma vez uma partícula alfa ou beta que ele vai atingir essa estabilidade, certo? Na natureza existem vários elementos que eles emitem várias vezes, várias emissões até chegar no núcleo mais estável, certo? E essas sucessivas emissões a gente chama de série ou famílias radioativas, porque esses elementos, essas séries ou famílias radioativas naturais, é uma sequência que ocorre espontaneamente na natureza, na qual um elemento radioativo se transforma em outros elementos ao longo de uma série de desintegrações até chegar num elemento químico mais estável. E nós temos as séries naturais e temos as séries artificiais. Eu vou falar das naturais primeiro, tá? Todos os isótopos radioativos naturais, ou seja, aqueles que ocorrem espontaneamente na natureza, eles são originados de três isótopos: do tório de massa 232, do urânio de massa 238 e do urânio de massa 235. Certo? Dizemos então que esses elementos encabeçam uma série ou família radioativa. Por quê, Sandro? Porque começa por eles, certo? E aí essas séries têm determinados nomes, né? Série do tório, série do urânio, série do actínio. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma delas, né? A nossa série artificial, ela encabeça pelo neptúnio. O neptúnio de massa 237, ele é o isótopo mais estável do neptúnio e é o primeiro elemento transurânico sintético. Ele é subproduto de reatores nucleares que utilizam plutônio como combustível. Então vamos começar aqui para você saber, nessa aula você vai saber inclusive identificar quais os elementos que pertencem a determinadas séries. Então, primeira série, série do tório. O tório ele vai emitir sucessivas emissões alfa e beta até chegar no chumbo 208, número atômico 82. Ou seja, ele até chegar num elemento químico mais estável, que no caso é o chumbo de massa 288. Então a gente chama isso aí de série do tório. A série do urânio, ele começa com urânio, que mesma coisa, vai emitir várias emissões alfa e beta, da mesma maneira, certo? Até chegar no chumbo, cadê a coisinha que eu usei? Tá aqui. No chumbo 206, e número atômico do chumbo 82, né? A série do actínio começa no urânio 235, também vai emitir várias partículas alfa e beta, até chegar no chumbo de massa 207. Aí você fala, Sandrão, todos eles vão chegar no chumbo? Coincidentemente, né? O interessante é você notar que as três famílias terminam com chumbo. Aqui, ó. Chumbo massa 208, chumbo massa 206, chumbo massa 207. Interessante, né? Embora sobre a forma de isótopos diferentes, né? Por que são isótopos? Porque todos são chumbos, né?
Isótopos têm o mesmo número de prótons, né? Um elemento só pode ser isótopo dele mesmo, com um número de massa diferente. O interessante é você notar que, embora sejam isótopos diferentes, esses isótopos são estáveis. E depois daqui, ó, eles não sofrem mais desintegração radioativa. Sacou? Por esse motivo é que costuma-se dizer que na natureza são radioativos apenas os elementos mais pesados, que o chumbo, ou seja, aqueles caras que têm um número atômico acima de 82. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Por que, Sandrão? Porque existe elementos mais leves que, lógico, a proporção muito pequena, mas eles sofrem desintegração. Quem são eles? Aí, se quiser botar como observação do Sandrão, você pode botar aqui, ó. Observação do tio Sandrão. Alguns elementos radioativos mais leves do que o chumbo que sofrem desintegração, né? Por exemplo, o hidrogênio e o tríton, certo? Que tem uma meia-vida de 0, se não me engano, a meia-vida do cidadão é 0,0000, acho que é 7 elevado a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é 8%, aproximadamente isso aí, tá? Existe também, que a gente já estudou, o carbono 14, que é radioativo e sofre desintegração, e leva 5.900 anos aproximadamente. O nosso querido hidrogênio aqui leva 12,5 anos. A gente viu também aí o potássio, a gente estudou o potássio agora, potássio de massa 40, não foi? Certo? E a gente viu que ele leva 1,4 vezes 10 elevado a 9 anos, né? Ah, eu peço desculpas aqui que eu botei porcentagem, né? Essa aqui é a porcentagem do isótopo da natureza, né? Esse cidadão aqui a gente só tem vestígios, a gente já falou disso, né? Vestígios. E o potássio, a abundância dele é de 0,0119%, né? A meia-vida desse cara, eu já falei, é de 12,5 anos. A desse cidadão do carbono é de 5.900 anos. E a do potássio é de 1,4 vezes 10 elevado a 9 anos. Certo? Então voltamos para cá. Então tá aqui uns 3 carinhas que sofrem desintegração, né? E são menores do que o chumbo. Agora, Sandro, como é que eu sei que a série radioativa pertence ao tório, pertence ao urânio, pertence à série do actínio? Há uma curiosidade. Por que se chama actínio, Sandrão, se começa com urânio? Porque antigamente se achava que a série começava com actínio. Beleza? Mas não começa, começa com urânio. Então, olha só. O tório, antes de chegar no chumbo, ele vai sofrendo transmutação, vai se transformando em outros átomos. Por exemplo, ele, daqui para cá, ele ainda vai passar a ser rádio, de massa 230, actínio de massa 230. O urânio vai emitir sucessivas até chegar no chumbo, ele ainda vai, daqui que ele chega aqui, ele ainda vai ser o tório de massa 231, certo? E outros átomos. O 231 não, 234. A série do actínio vai se transformar, o urânio 235 ainda vai se transformar, vai emitir partículas, né, e tal, e vai se transformar em tório 231, ok? E aí você pergunta, como é que eu faço para saber qual elemento pertence a determinada série? Eu vou apagar aqui minha observação, pausar o vídeo, para a gente fazer esses exemplos. Bacana? Então vamos fazer uns exemplos aqui agora para você saber que série pertence o elemento químico. É muito fácil. Foi percebido que a série do tório, por exemplo, as massas são múltiplos de 4. E aí ficou fácil. Você vai pegar essas massas e vai dividir todas elas por 4. Por exemplo, quanto é que dá 230 dividido por 4? Aí você vai fazer 23 por 4, dá 5.
5 vezes 4, 20, dá 30, né? 30 dividido por 4, 28 dá 7, 7 vezes 4, 28, faltam 2. Quanto foi o resto aqui? O resto foi 2. Então esse cara pertence à série do urânio. Por que, Sandrão? Agora preste atenção. Os múltiplos são de 4. Então, toda vez que você dividir uma série e der 2, ele pertence à série do urânio, porque a série do urânio ocorre com a seguinte sequência: número de massa do elemento, que forma essa formulazinha aqui, ó. 4, deixa eu achar aqui uma... Aqui, ó. A série do tório tem a formulazinha 4N. A série do urânio, 4N mais 2. E a série do actínio, 4N mais 3. A série do Neptúnio que nós vamos fazer daqui a pouco é 4N mais 1. Daqui a pouco eu faço isso. Então aqui é o seguinte: se você dividir e não der resto, for inteiro, é a série do tório. Se você dividir e der resto 2, é a série do urânio. Se você dividir a massa, der resto 3, é a série do actínio. Vamos fazer os outros aqui? Bora para te mostrar. Pega 234 agora. 234. 234 dividido por 4, 23 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, faltam 3. 34 dá 2, né? Então, 34, 8 vezes 4, 32. De novo, deu o resto 2. Então, esse tório 234 pertence a que série? Série do urânio, certo? Série do urânio. Agora vamos para cá. O protactínio. Vamos ver aqui. 231 dividido por 4. De novo, dá 5. 5 vezes dá 3, 31. 31 dividido por 4. 7. 7 vezes 4, 28, faltam 3. O resto foi quanto? O resto foi 3. Então ele pertence à série do actínio, que começa com urânio de massa 235. Isso quer dizer, desculpa que eu fui aumentar a tela aqui, risquei ali. Isso quer dizer que antes de chegar, quando o urânio começa a desintegrar, antes de chegar no chumbo, no meio do caminho aí, ele se transformou em protactínio de massa 231. Antes do urânio, da série do urânio 238, chegar no chumbo de massa 206, no meio do caminho ele ainda se desintegrou e passou a ser o rádio 230 e o tório 232. Se der exato, Sandrão, por exemplo, se a gente pegar o rádio, vou fazer um exemplo aqui pra gente, se a gente pegar o rádio, vou apagar aqui, tá, galera? Olha aqui dois exemplos. Se a gente pegar o rádio 228, de massa 228, dividir por 4, 22 por 4, vão dar 5, 5 vezes 4, 20, desce o 2, 28 dá 7. O resto é quanto? 0. Se o resto é 0, é porque ele pertence à série do tório. Então, o tório, antes de chegar no chumbo, ele vai se transformar em rádio 228. É uma série de emissões radioativas. Então, até chegar aquele cara, vai ver muitos ainda átomos não estáveis. Aqui, ó, 237. Urânio de massa 237 dividido por 4. 23 vão dar 5 de novo, como dá 3, 37. 37 dividido por 4 não dá, né? Dá 6, 6 vezes 4, 36. Para 37 faltou 1. Pronto. Se sobrou 1, está na série do Neptúnio. A série do Neptúnio, ele vai emitir várias partículas alfa e beta até chegar no no bismuto 209. Essa é uma série radioativa. Deixa eu fazer aqui melhorzinho.
né? 209. Essa é uma série radioativa, cujo a sua formulazinha para saber é 4N, vou fazer aqui onde é que eu faço, 4N mais 1, ou seja, se o resto for 1, ele pertence à série do Neptúnio, que é uma série artificial. Lógico, com o avanço da ciência e o desenvolvimento dos aceleradores de partículas, que nós vamos até falar um pouquinho deles aqui, e reatores nucleares, os cientistas conseguiram criar elementos radioativos a partir de espécies estáveis. E assim já existem séries radioativas artificiais, né? As reações de transformação de um elemento em outro são conhecidas como transmutação. Já falei isso aqui. Beleza? Então, terminou em 0, ou seja, o resto não tem resto 0, é a série do tório. Terminou em 1, a série artificial do Neptúnio. Terminou resto 2, série do urânio, resto 3, série do actínio. Bacana? Então tá aí nossa aula de séries ou famílias radioativas completa para você. Bacana? Fique com a gente, ainda tem muita aula bacana pra gente aí, tem muito conhecimento. Nosso curso ele é completo, cara, certo? Fique com a gente, um abraço e até nossa próxima aula.